Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre as questões de convivências no mercado do trabalho. Eu vou começar aqui com uma história para vocês, então prestem bem atenção. Ó. Certo jovem estava passando por um povoado e, aproximando-se de um ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vive neste lugar? Que tipo de pessoas vive no lugar de onde você vem? Perguntou o ancião. Ah, de onde venho, as pessoas são egoístas, desonestas e mal intencionadas, replicou o rapaz. Estou satisfeito por ter deixado aquele lugar. E o velho respondeu: sinto dizer, mas encontrará o mesmo tipo de pessoas aqui. E o rapaz, desapontado, seguiu seu caminho. Naquele mesmo dia, outro jovem que passava por ali abordou o ancião e perguntou-lhe: meu Deus, meu senhor, bom dia. Pode me dizer que tipo de pessoas vivem por aqui? E o velho respondeu com a mesma pergunta. Ah, que tipo de pessoas, né, vive no lugar de onde você vem? Ah, venho de um lugar onde as pessoas são amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste em deixá-las. Que bom, meu rapaz. O mesmo tipo de pessoas você encontrará aqui. No ambiente corporativo, você já deve ter percebido que algumas pessoas reclamam de tudo e de todos. Nada está bom, tudo é culpa dos outros, da equipe, da empresa, do chefe, do governo, do clima e assim vai. Então, o interessante é que essas pessoas, com o tempo, mudam de departamento até de empresa. E no início, tudo vai muito bem. Contudo, com o passar do tempo, aos poucos, as coisas se tornam iguais ou piores do que eram antes, levando-os a se perguntar: poxa, o que aconteceu? Estava tudo tão bom no início, por que as coisas ficaram ruins novamente? A resposta é simples, porque essas pessoas mudam de ambiente, mas não mudam o seu jeito de enxergar as coisas, o seu modelo mental e, principalmente, não mudam o seu comportamento. Um ser humano é um ser relacional. Não existimos sem convivência, não existimos, né? Para nós, na realidade, nós existimos para conviver. Né? Então, contudo, construir um ambiente de trabalho agradável é trabalhar em equipe. São grandes desafios que encontramos no nosso dia a dia. Então, olha aí, o trabalho em equipe é um grande desafio. No tocante ao trabalho em equipe, existem basicamente dois tipos de profissionais: o que influenciam e impactam o ambiente, e os que deixam influenciar por ele. Pense bem em qual desses dois grupos você se encaixa. Antes de reclamarmos da equipe, do ambiente de trabalho ou do clima organizacional, que tal fazermos nós algumas perguntas importantes? Quanto eu contribuo para que o trabalho em equipe e o ambiente de trabalho sejam melhores? Eu influencio o ambiente ou me deixo influenciar por ele? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar o meu ambiente de trabalho? Se você deseja que as coisas melhorem, em vez de reclamar, faça a sua parte. Parafraseando o que disse Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, olha a dica aí. Seja a mudança que você quer ver em sua equipe, em seu ambiente de trabalho. Comece a mudança por você, só assim ele vai melhorar. Então, quais são as dicas para trabalhar em grupo? Então, primeiro, ser paciente, aceitar as ideias dos outros, não criticar os colegas, saber dividir, né? Trabalhar, ser participativo, solidário, dialogar, planejar, aceitar a ideia do erro, aproveitar. Então, essas questões são alguns pontos importantes, né? Então, ser paciente, por exemplo, nem sempre é fácil conciliar as opiniões diversas. Afinal, cada cabeça, uma sentença, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Então, por isso é importante que você seja paciente e pense antes de falar. Procure expor os seus pontos de vista com moderação e ouça o que os outros têm a dizer. Respeite sempre os colegas, mesmo que não esteja de acordo com as opiniões deles, né? Isso aí é muito importante. Aceitando as ideias dos outros, olha aí, tem que aceitar as ideias dos outros, né? Muitas vezes é difícil,
aceitar as ideias novas ou admitir que não temos razão. Mas é importante saber reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor do que a nossa. Afinal de contas, mais importante do que o nosso orgulho é o objetivo comum que o grupo pretende alcançar. Não critique os colegas. Então, podem surgir conflitos? Podem, né? Entre os grupos de colegas, entre os colegas dos grupos. Mas é muito importante não deixar que isso interfira no trabalho. Avalie as ideias das pessoas, né? Independente daquilo do que elas acharem. Então, critique as ideias, nunca a pessoa. Saiba dividir. Ao trabalhar em equipe, é importante dividir tarefas. Não parta do princípio de que é o único que pode saber realizar uma determinada tarefa. Se fosse verdade isso, o trabalho não seria em grupo, seria um trabalho individual, né? Então, partilhar responsabilidades e informação é fundamental para o sucesso da equipe. Olha aí, as dicas importantes, né? E trabalhe. Não é porque, né, a questão do trabalho, não é por trabalhar em grupo que você deve relaxar nas suas obrigações. Dividir tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar é outra completamente diferente. Então, colabore com a sua parte e você verá o resultado final. Seja sempre participativo e solitário na realidade, né? Então, procure dar o melhor de si e ajude os seus colegas, sempre que necessário. Da mesma forma, você não deverá se sentir constrangido quando também precisar de auxílio. Dialogue. Sempre o diálogo é muito importante. Então, quando você se sentir desconfortável com alguma situação ou função que lhe tenha sido atribuída, é importante que explique o problema para que seja possível alcançar uma solução que agrade a todos e não sobrecarregue ninguém. Planeje. Quando várias pessoas trabalham em conjunto, é natural que alguns se dispersem. Por isso, o planejamento e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho de grupo seja eficiente e eficaz. É importante fazer o balanço entre as metas e as que o grupo se propõe, né? E o que conseguiu alcançar no tempo previsto. Aceite a ideia do erro. Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas, o grupo é muito coeso e homogêneo. Existe aí a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e às opiniões discordantes. É importante que a equipe ouça opiniões externas e que aceite a ideia de que pode errar. Aproveite. Então, afinal, o trabalho em grupo acaba sendo uma boa oportunidade de conviver mais de perto com seus colegas. Então, conhecê-los melhor e também aprender com eles. Olha aí as dicas importantes, né? E quanto ao relacionamento profissional, também exige esforço, né? Então, olha, no nosso dia a dia, a gente, né, tem tantas lutas, tantas questões, e podemos aí, né, relacionar, pegar essas dicas para o nosso dia a dia, além disso, levar para o nosso relacionamento profissional. Então, no relacionamento profissional, vai exigir muito esforço também, né? Eu preciso ter entusiasmo. Uma pessoa feliz, simpática e com compaixão pelo que faz, transmite isso aos colegas e torna-se uma grande companhia. Contagia as pessoas com seu otimismo, influenciará o outro a agir da mesma forma, trazendo melhores resultados concretos para a empresa. A autoconsciência aí também é muito importante, é preciso conhecer-se bem e conhecer o outro, entender as suas razões e emoções, para poder identificá-las nos outros e lidar com elas de forma positiva. A atitude positiva é acreditar no que você faz, é meio caminho andado para o sucesso. Quem tem energia positiva faz as coisas acontecerem e não se deixa desmotivar por pequenas adversidades. Comprometimento e lealdade também são questões muito importantes, né? Então, você tem que ter admiração pela empresa e pelo companheiro de trabalho. Caso contrário, a parceria não funciona. Comprometimento significa conhecer a fundo o negócio da empresa, o departamento, o chefe, a sua forma de trabalho, podendo auxiliá-lo de forma proativa e com iniciativa, pensando no impensado e fazendo antes que algo seja dito.
Então, assim como num casamento, esse item é crucial para a formação de uma base sólida para o relacionamento. Olha aí, até na empresa, né? Na empresa, na questão do trabalho, do lado profissional, a gente também tem que ter o comprometimento e a lealdade, como se fosse um casamento, né? Então, olho para detalhes. Todo profissional deve ser detalhista e prover o chefe com o maior número de informações possíveis. A relação fica melhor quando este pode dar em troca informações significativas para uma atuação mais participativa e assertiva da equipe. Então, a descrição e a confiabilidade também é muito importante. Quando falamos aí em descrição e confiabilidade, estamos falando aí, para ver a transparência, é necessário que haja confiança de ambos os lados, de que tudo que é discutido no escritório é confidencial e diz respeito apenas a quem está envolvido no projeto. Então, o que acontece? Se eu trabalho no escritório de direito, por exemplo, eu pego um caso, né? Então, aquele caso é o que tem a descrição, tem a transparência necessária e é confidencial a quem de fato cabe, né? Ao advogado e à pessoa que está envolvida no processo. A mesma coisa na engenharia, né? Os projetos, eles são o quê? Eles são confidenciais. Cabe ali ao cliente, cabe ao engenheiro, né? As questões da transparência, da confiabilidade, da descrição, né? Então, tudo isso aí é relacionamento de descrição e confiabilidade. Eu tenho que ter também uma comunicação aberta. Um canal de comunicação sincero, honesto, objetivo e claro é sempre crucial para qualquer relacionamento, especialmente o profissional, onde o tempo significa negócio e dinheiro. A humildade é muito importante, saber ouvir, saber pedir ajuda, saber reconhecer seus próprios erros. A serenidade para ultrapassar períodos de estresse e tensão, de grandes volumes de trabalho, sobrecarga emocional, em função de prazos e importância dos projetos. Então, eu tenho que ser sereno também nessa questão. Então, fica aqui a dica para vocês, né, referente a essas dicas de relacionamento profissional.